Fala pessoal, estamos aqui mais um vídeo para o canal. Estou fazendo esses vídeos aí, umas sinopses de 5, 10 minutos, bem rápido, né? Para você também não perder tempo e entender o que é a revisão da vida toda. Eu já fiz um vídeo explicando basicamente o que é o conceito da revisão da vida toda, já está aí no canal, tá? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre os requisitos, tá? Você que não sabe, né? Essa revisão foi aprovada pelo STF, né? Foi a inclusão dos períodos antes de julho de 94, né? Para contar na base de cálculo, né? A alegação do INSS era que era difícil fazer a conversão da moeda, né? Fazer o cálculo, né? Mas na verdade é sempre para prejudicar, né? Infelizmente. Pessoal, eu vou falar aqui um pouquinho só dos requisitos, tá? O principal requisito é o benefício ter sido concedido com base na Lei 9876 de 99, tá? Mais precisamente na data de 29/11 de 99, tá? O benefício tem que ter sido concedido com a base de cálculo que foi instituído por esta lei, que eu já citei, e até a data da entrada em vigor da emenda constitucional 103 de 2019, tá? Do dia 13/11 de 2019. Esse é o lapso temporal que o teu benefício ele tem que ser concedido, né? E depois tem outros requisitos, tem mais 2 requisitos aqui que eu vou comentar, tá? Mas o principal deles é com base nessa lei, tá? Então, assim, de 99 a 2019, basicamente isso, tá? Um outro ponto que tem que ter destaque é que às vezes o benefício é concedido em 2021, 2022, 2023, com base no direito adquirido. O que quer dizer isso? Quer dizer que o benefício ele foi concedido com base na lei anterior. Então, basicamente, tu teria também direito a essa revisão. Só que aí tem que dar uma estudada no caso para ver qual foi a lei aplicada. Se foi aplicada qualquer coisa com base na emenda constitucional, tu já não tem direito. Mas se foi com base totalmente na lei anterior, como base de cálculo, não teve pedágio, uma questão mesmo de direito adquirido, tu também tem direito, tá? Esse é o primeiro requisito, tá? O segundo requisito, que a gente nem precisa chamar de requisito, né? Mas assim, é bom que tenha, né? Benefício não, salários altos antes de julho de 94. Por quê? Essa revisão ela foi feita, né? Foi concedida para quem trabalhou antes de julho de 94. Né? E quem teve salários bons antes de julho de 94. Se tu teve salário mínimo, provavelmente a revisão não vai ser tão favorável para você. Então, assim, talvez tu na carteira de trabalho ou no teu CNIS não tenha as informações dos salários, mas aí a gente, com a análise de um profissional, a gente consegue colocar esses salários de benefício no teu CNIS e fazer o cálculo, e provavelmente o cálculo vai ser bem favorável, porque está bem favorável para essas pessoas que tiveram contribuições, né, em empresas boas, acima de um salário. Normalmente a pessoa começou a trabalhar ali com 2, 3 salários, começou a trabalhar nos anos 80, tá? E esse é o segundo requisito, tá? Mas não é um requisito legal. Um terceiro requisito é um requisito legal, que é a decadência, né? Parece um palavrão, né, pessoal? Mas assim, a decadência ela existe, né? E ela é feita para proteger o direito das pessoas, tá? Nesse caso, a decadência se aplica. O STF entendeu que a decadência se aplica. O que é a decadência? É o benefício ter sido concedido dentro dos últimos 10 anos, tá? Só que também tem uma base de cálculo para isso, tá? A base de cálculo, por exemplo, às vezes tu deu entrada no teu pedido, bateu lá na porta do INSS e pediu lá, eu quero uma aposentadoria, em 2015, tá? Em 2015. Porém, o teu benefício ele só foi concedido em 2020. Ficou 5 anos rolando lá dentro do INSS.
e teu primeiro pagamento foi em janeiro de 2015, janeiro de 2020, tá? A contagem desse prazo decadencial é da data do primeiro pagamento, né? A partir do mês seguinte, do primeiro pagamento. Então, assim, vou dar um outro exemplo para ficar mais fácil a compreensão, tá? Que talvez a gente entenderia que se aplicasse a decadência, mas não se aplica. Vou dar um outro exemplo. A pessoa fez o pedido do benefício em 2008. Em 2008, tá? E entrou com o pedido, foi indeferido, aí o advogado foi, ou a própria pessoa foi, fez recurso lá dentro do INSS e o recurso foi provido, mas até implantar o benefício foi uma demora. Então ele fez o pedido lá em 2008, tá? E vamos colocar que nesse exemplo ele teve o benefício implantado e o primeiro pagamento em julho de 2013, tá? Ele recebeu todos os atrasados desde 2008 e recebeu o primeiro pagamento em julho de 2013. Em agosto de 2013, ele vai ter ali começar a contagem do prazo decadencial. Então, assim, até agosto de 2023, ele estaria dentro da revisão, ele poderia fazer essa revisão, mesmo o benefício dele sendo concedido lá atrás, em 2008. Porém, o primeiro pagamento foi em julho de 2013. Então, assim, só completaria 10 anos em agosto de 2023. Então, assim, é uma temática que realmente precisa ter um advogado especialista para saber te informar direitinho. Mas, basicamente, são esses 3 requisitos. Tá? Ter um salário alto, né, ou acima de um salário mínimo antes de julho de 1994, que foi a base de cálculo da conversão da moeda, né? E o INSS só estava aplicando a partir de julho de 94 com o pretexto, né, com a justificativa de que era mais fácil o cálculo. Tem cabimento um negócio desse? Não tem. Então, pessoal, esse vídeo aqui só foi para falar um pouquinho sobre os requisitos, tá? A gente vai complementando aí com vários vídeos, umas sinopses bem curtas, para tu ter uma noção do que a gente está te informando nas nossas lives. Toda quinta-feira, às 20 horas, a gente está tendo live sobre determinados assuntos. Nesse mês aí está sendo sobre a revisão da vida toda. As lives estão sendo gravadas e ficando aí disponíveis no YouTube. E eu vou pedir aí para tu compartilhar, deixar teu joinha aí, tá? Um abraço. Ficou